Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Destino Saudade com o Rui Miguel Tovares, aqui no 00. E agora vamos direitinhos para o dia 23 de junho de 1984. Rui, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigado eu. Mas hoje vamos recordar aqui um jogo que é marcante para todos nós, mas também marcante pelos piores motivos, ou seja, Portugal perdeu. Sim, é a primeira participação de Portugal em europeus, em França. Caiu-nos na meia-final, como ficámos em segundo do grupo B, caiu-nos o primeiro do grupo A, e o primeiro do grupo A era a favorita França, que vinha de 3 vitórias, 2 delas por números muito gordos. O Platini já tinha feito nessa altura 7 golos em 3 jogos, portanto vinha com tudo. A preocupação de Portugal, o tal Portugal dos 4 selecionadores, era jogar o nosso futebol, claro, e estancar ali o Platini. Tanto assim é que nos esquecemos de outros jogadores, e a grande falha, digamos, chamemos-lhe assim, no 1-0 é o livre. Uma falta sobre Platini, barreira feita, Bento controlar tudo, tudo à espera do remate de Platini, que estava magoado ainda pela pancada, e de repente é o lateral esquerdo Domergue que atira um balásio para o ângulo. Ele fez o primeiro gol do jogo, também fez o segundo gol da França, numa altura em que Portugal já estava a ganhar. Lateral esquerdo. Incrível. Os únicos 2 golos da seleção foram nesse jogo. Do Domergue, confesso que só me recordo mesmo do resumo deste França-Portugal, ou seja, não tenho muito mais pistas sobre quem foi o Domergue. Sim, o Domergue foi um jogador, era um lateral interessante, mas vamos lá ver, era um lateral que era suplente no início do europeu, só que o Yvon Leroux foi expulso na fase de grupos, e o Domergue ocupou o lugar dele. E, olha, marcou-nos 2 golos. É daquelas coincidências / fatalidades. Portugal fez um jogo muito interessante, se bem que o Bento foi melhor em campo, portanto, só para se ver que o Bento de facto foi um homem de borracha. Já tinha sido em Glasgow nos anos 70, foi agora aqui outra vez em Marselha. O meu pai comentou esse jogo em direto para a RTP. É um jogo que tem muita memória internacional, porque toda a gente o recorda como um dos grandes jogos da história dos europeus. Era uma meia-final também, esse lado decisivo também nos dá uma outra bagagem. O Jordão marcou 2 golos, ambos a cruzamentos do Chalana, um com o pé direito, outro com o pé esquerdo, que é uma coisa fenomenal. E tem outra coisa curiosa, o Chalana joga nesse dia, em Marselha, depois assina pelo Bordeaux, lesiona-se na pré-época e só volta a jogar em 85. Onde? Em Marselha. A estreia dele pelo Bordeaux é em Marselha. Portanto, de Marselha para Marselha passaram-se 8 meses e o Chalana voltou ao ponto de partida. O Jordão já jogava no Sporting, era um jogador fantástico, um gol de cabeça muito bom, o primeiro. O segundo é um remate intencional e feliz. E a França, pronto, contas feitas, merecia de facto ganhar o jogo, se bem que com 2-1 Portugal teve o 3-1 nos pés numa jogada em que o Nené sozinho não conseguiu passar por Joel Batz, que era o guarda-redes, e a França marcou no último minuto pelo Platini. Portanto, isso também foi um balde de água fria imenso. Já estaríamos à espera dos penaltis, que também seria uma proeza ver penaltis na televisão. Pelo menos eu tinha 7 anos, estava empolgado com a ideia, mas a minha camada de nervos iria de aumentar, certamente. E é uma memória muito televisiva que tenho, de estar em casa a ver o jogo. Lembras-te perfeitamente de estar a ver esse jogo em tua casa? É a minha primeira memória desportiva, digo eu. Curioso. É a minha primeira... É a reação da minha mãe ao 1-1 de Jordão, o salto que ela deu. E não tenho mais referências. Não tenho mais referências. E a tua? Eu, por acaso, lembro-me também de ver este jogo, porque era noite de São João. Eu tinha 6 anos e também te diria que é a minha primeira grande memória desportiva. Eu vi este jogo em Matosinhos, em frente à Câmara Municipal de Matosinhos.
às cavalitas do meu pai. Nós tentávamos, portanto, não havia um ecrã gigante, mas havia uma televisão com umas dimensões ligeiramente maiores do que a televisão convencional. Sim. E nós estávamos ali à porta de um café e conseguimos ir vendo o jogo, e lembro perfeitamente da desilusão que se apoderou de toda a gente nesta noite de São Joanina. Diria que sim, também que é a minha primeira memória desportiva. Rui, falaste já do Jordão, falaste do Nené, e ainda havia o Fernando Gomes. Pois, sim. Ou seja, quando se fala em Portugal na crise de pontas de lança, ela só veio muito mais tarde, não é? Sim. Não, isso era repara, né? Eram três fenómenos, né? O Gomes seria bibota no ano seguinte, 85, mas já era bota, de ouro, 83, portanto era um jogador fantástico que esteve, esta é uma história engraçada por acaso, contada pelo próprio, na véspera da partida para a França, tiveram reunidos Gomes e Jaime Pacheco com o presidente do Verona, que queria levá-los. Portanto, o Verona era uma equipa de classe média, baixa. Tiveram reunidos pela madrugada dentro, e às tantas o Jaime Pacheco disse ao Fernando Gomes: eu tenho que me ir embora, tenho que ir ao Lourdelo, portanto Lisboa para o Lourdelo, buscar coisas para a viagem da manhã. Lourdelo Paredes. Exatamente. E o Gomes ficou sozinho a negociar pelos dois com o Verona, não chegaram a acordo. E o Verona foi buscar então o Briegel da Alemanha e o Larsen e o Preben Larsen da Dinamarca. E foram campeões. No ano seguinte. No ano seguinte, 84-85. Sim. Incrível. Portanto, teria sido, lá está, aquela situação do mundo paralelo. O que é que aconteceria se Gomes e Jaime Pacheco fossem para o Verona? Seria muito interessante. O Gomes também teve uma proposta do Milan, para assinar pelo Milan, mas preferiu continuar no Porto. Portanto, isto é o Gomes que, lá está, não fez parte deste jogo, na memória deste jogo, porque os 2 golos foram do Jordão, e Portugal só jogava com um ponta de lança, de início, pelo menos. Mas é curioso que, por exemplo, no Mundial, 2 anos depois do Mundial do México, não vai o Jordão, não vai o Nené, e vai o Gomes. Vai o Gomes. E vai o Gomes, portanto o Gomes manteve. O Manuel Fernandes foi? Manuel Fernandes no México não foi. Também não foi. Melhor marcador do campeonato. Quem é que era o outro ponta de lança, além do Fernando Gomes? Além de Fernando Gomes, boa pergunta. O Paulo Futre estava lá. O Paulo Futre estava lá. O Coelho do Boa Vista, consideras avançado ou extremo? Baixinho, rápido, difícil de defini-lo. Foi meu treinador, mais tarde, curiosamente, no Sport Clube Senhora da Hora. José Coelho. Espetáculo. Era um avançado, portanto. Então pronto, se calhar foi ele. Coelho, sim. Não sei se houve mais avançados, lembro-me dessa lista, lembro dos cortes. Eu sei que o Venâncio não foi porque o médico fez um exame de última hora e percebeu que ele não estava em condições de ir para jogar, portanto seria para fazer número e não valia a pena. E o Manuel Fernandes e o Jordão foram cortados, jogavam no Sporting os dois, mas foram cortados porque o Manuel Fernandes já tinha 35 anos. O Jordão também já tinha uma idade avançada, só que o Jordão não jogava no Sporting nas últimas jornadas, não jogava. Portanto, o selecionador agarrou-se a esse facto para afastá-lo. O Manuel Fernandes não houve como justificar o melhor marcador do campeonato com mais golos que jogos. 30, 29. Mesmo assim não foi. Mesmo assim não foi ao Mundial. O Mr. José Torres era exigente. Não sei o que para esse propósito, não sei o que é. Mas sim, estamos a falar agora sim do bibotador Gomes, que foi a referência e que depois da lesão de Bento foi o capitão da equipe. Só para acabar este primeiro segmento do Great Scott, em 2022 talvez as pessoas não tenham noção daquilo que foi de facto o Fernando Gomes, como também o Rui Jordão e o Nené. Hoje em dia seriam claramente avançados para jogar em qualquer equipa de topo europeu. Sim. Aliás, muitos milhões. Sim, só não saíram por conforto e amor à camisola, que era um apego que existia. Agora não é assim. Os números também agora são muito diferentes. Portanto, na altura, por muitas propostas sedutoras que existissem, os jogadores sentiam-se acarinhados e acomodados no seu dia-a-dia. Não havia a imigração em massa, ainda não era uma maneira de ser. Portanto, e mesmo assim o Gomes ainda foi para o Sporting Gijón e o Jordão ainda jogou no Saragossa. O Nené é que se manteve fiel ao Benfica desde sempre. Mas repara, ainda hoje Nené é o terceiro melhor marcador de sempre do Benfica,
o segundo mais utilizado, segundo, se não me falha a memória. Fernando Gomes é um goleador por excelência, não é? É o melhor da história o melhor do Porto. Futebol Clube Porto. E o Jordão só não é o melhor do Sporting porque antes jogou no Benfica. E foi o melhor jogador do campeonato. Também foi pelo Sporting. Portanto, estamos a falar de 3 génios da bola que as pessoas... pronto, às vezes a gente fala do, sei lá, do Lisandro Lopes e do Bas Dost, e o Cardoso. Muitos golos, muita atitude, mas quer dizer, estes 3 eram portugueses e eram finíssimos. Creme de la creme, na altura. E só não foram mais porque Portugal, de facto, era um país ainda futebolisticamente pequeno. Porque senão eu nem quero imaginar neste mundo como é que esses 3 seriam. Saímos de Great Scott para o nosso domingo esportivo, mas mantemos o tom dos grandes nomes. Rui, neste 23 de junho, Portugal perdeu contra a França em Marselha por 3-2 e mantemos o tom gaulês, francês. E hoje vais falar sobre quem? Zidane, que faz hoje precisamente 50 anos, e como é uma data nobre, achei por bem chamá-lo à pedra para nós. Tem um aspecto negativo, que é o jogador mais indisciplinado em mundiais, portanto foi expulso 2 vezes. Uma delas foi em 98 com a Arábia Saudita, na fase de grupos ainda. Depois foi expulso naquela célebre final em Berlim com a Itália. Tem 2 expulsões, tem uns quantos amarelos, tem este registro, mas é dos homens, é dos jogadores mais encantadores que eu vi, pela forma cerebral de jogar, a forma elegante, cerebral e até despretensiosa. Despretensiosa, exatamente. Despretensiosa. Parecia aquilo, saía naturalmente, com facilidade. O golo na final da Liga dos Campeões em 2002 é disso um exemplo. Era um ótimo cabeceador, 2 golos na final do Mundial 98, uma proeza também incrível. Curiosamente o Zidane não falava com o Petit, que foi o autor do outro golo dessa final, não se falavam. Mas pronto, às vezes as seleções nem todos têm que conviver com todos. Às vezes há uns grupos, desde que no campo saia bem. E aí a França saiu. O Zidane era um jogador muito refinado, que não encontro no futebol nesta hora, também porque o número 10 perdeu um pouco o seu fulgor, a sua magia. Não há aquela posição número 10. O Zidane foi um dos últimos. Zidane, Ronaldinho. O Ronaldinho muito mais sorridente. O Zidane, nesse aspecto, tinha um lado muito sério. Mas mesmo como treinador, vemos-lo como um homem muito compacto. O futebol dele era muito mais alegre e sorridente do que a personalidade. Sim. Mas sempre foi um homem muito direito e temos que perceber que estamos a falar de há 8 anos, portanto, há 6 anos, portanto, 2016, quando ele ganhou a Liga dos Campeões para o Real Madrid. 16, 17, 18. Ele teve o mérito de começar a dosear o Ronaldo, que é uma coisa que estamos a falar de há 6 anos. Há 6 anos. Se agora nós pensamos, o Ronaldo devia jogar de início, e o treinador, não, calma. Há 6 anos ele já percebia. Há 6 anos já percebia, e havia um claro entendimento. O Ronaldo nunca foi para a imprensa ou nunca mandou uma boca sobre esse entendimento. Sim. Portanto, também isso é importante para definir um gênio. Ou seja, até um jogador como o Ronaldo, que gosta de jogar sempre 90 minutos, percebeu em conversa com o Zidane que, espera lá, se este senhor me está a dizer que é melhor assim, se calhar ele tem razão. Sabes como é que eu conheci o Zinedine Zidane? Não. Muito rapidamente, 1992, vou de férias com os meus tios, que também são meus padrinhos. Supostamente o destino seria Monte Gordo, no Algarve, e de repente vejo-me a caminho de Bordeus, sem os meus pais saberem. Portanto, seria uma surpresa que estava desenhada pelos meus tios para essas férias. E vamos para casa de uns amigos que viviam em Merignac, uma vilazinha ao lado de Bordeus. O senhor Monsieur Bernard, chamava-se assim um amigo dos meus tios, era apaixonado pelo Bordeus e levou-nos na altura, em setembro, portanto, fase inicial da temporada, a ver no Parc Lescure, acho que é assim que se chamava. É verdade. Um Bordeus Nîmes. Na equipa do Bordeus jogava um avançado que se chamava Valdeir, e depois 2 rapazes que eram Vicente Lizarazu e Zinedine Zidane. E creio que o Christophe Dugarry também jogava nessa equipa. É possível, sim. E eu com 14 anos, naquela noite em Bordeus,
sem saber que estava a ver ali um gênio. Incrível. Vi-o ao vivo pela primeira vez, para não te dizer a única vez, talvez tenha sido a única vez que eu vi ao vivo. Portanto, num Bordeaux Nîmes em 92. Espetacular. E já agora agarro-me a isso para dizer que a estreia europeia do Zidane é com o Salgueiros. No Cannes Salgueiros. Portanto, anterior a essa experiência ainda de Bordeaux, ainda antes. Portanto, o Zidane foi treinado pelo Tony e Josualdo Ferreira, mas antes disso deu-se a conhecer no Cannes e jogaram com o Salgueiros, aqui no Bessa, 1-0, gol de Jorge Plácido. Mas depois o Cannes, com um gol do Oman Biwik, aquele camaronês famoso. Marcou o primeiro gol no Mundial de 90. Exatamente, ao Pompido, guarda-redes. Exatamente. Portanto, o Zidane faz a sua estreia com uma equipa portuguesa. É muito interessante porque, por exemplo, há outro jogador, o Buffon, também faz a sua estreia europeia com o Vitória, o Sport Clube. Parma Vitória. Portanto, há aqui nomes, e este Zidane é um nome que me agrada bastante porque tem a ver com a humildade em pessoa dentro de um campo de futebol. É muito difícil, porque ele ganhou tudo, era de facto um gênio, marcava gols impossíveis, fazia jogadas mirambulantes e até tem um filme, né? A despedida dele, que por acaso acaba abruptamente com cartão vermelho, no Real Madrid Vila Real. Ele foi alvo de um documentário de 1h30 só a filmar o Zidane. E esse lado do Zidane é muito especial, porque é um jogador que não podemos deixar passar nunca. É daquelas memórias que daqui a 50 anos temos que puxar. Temos que puxar as pessoas para esse nome, para Zizou. Monsieur Tovar, merci beaucoup. Vemo-nos para a semana. Muito obrigado por terem estado aqui connosco para o terceiro destino, 2 pontos, saudade. Este é o grande Rui Miguel Tovar. E este é o grande Pedro Jorge Cunha.